Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist Carla Responde, né? E aí, tratando-se dessa playlist, a gente vem aí já uma série de vídeos conversando sobre a formação das estruturas na psicanálise, né? Ou seja, as estruturas clínicas, as suas constituições, como é que se dão, né, o que é que difere uma da outra. Então aqui trata-se do vídeo de número 10 e para quem quiser ter uma compreensão abrangente, uma visão holística acerca dessa temática, eu sugiro que você entre lá na playlist de título Carla Responde e assista desde o primeiro vídeo, né, visto que eu venho aí gravando, obedecendo uma ordem lógica de compreensão, certo? Bom, vimos anteriormente que quando eu falava aí, né, de neurose, da estrutura neurótica, que toda a estruturação do sujeito é uma estrutura de defesa. Na neurose, o que vai caracterizá-la é o recalque, né? É o recalque do desejo pela mãe, sendo essa mãe aí o primeiro objeto de amor, onde a criança se vê única, né, com esse objeto de amor. Ela observa, ela tem a percepção da mãe como sendo uma extensão dela, né? Ela tem que meio que uma percepção fusional na relação com a mãe, é como se fosse um só, né? Então, por temor à castração, o desejo de fundir-se ao outro, ou seja, o desejo de fundir-se à mãe é recalcado e assim a criança começa a reconhecer os limites, começa a se ver diferente da mãe, começa a perceber que a mãe não é uma extensão dela, né? E aí, no caso da psicose, trata-se aí de uma defesa contra a posição de indiferenciação em que o sujeito se coloca em relação ao outro, né? Diferente da estrutura neurótica, o sujeito aí acometido pela estrutura psicótica, ele não vê o outro como um ser diferente dele, mas como um ser sendo aí uma extensão dele. Eu falei disso anteriormente de forma mais meticulosa. Então, na psicose não há em sua constituição, gente, a experimentação da angústia da castração. O que há na psicose é a foraclusão ou forclusão, né? Que digamos que o não reconhecimento da lei paterna, né? Na psicose não há a instauração da função paterna. No vídeo anterior, tratando-se dessa temática, eu falei, né, sobre a foraclusão, né, sobre essa não instauração da função paterna. Então, como não há a instauração da função paterna, o sujeito, diferentemente do neurótico, não organiza sua rede de significantes centrada em um ponto de referência. Que ponto de referência seria esse? O suposto pai, a suposta função paterna aí, né? Que é a referência do saber, da imposição de limites, das regras, da autoridade. Na psicose, a rede de significantes está centrada no próprio eu psicótico. A estrutura neurótica está representada por uma rede de significantes orientada por um polo central, né, ao qual é possível aí organizar as relações, né, a relação com as demais significações, ou seja, com as demais representações mentais, a partir da orientação emitida por esse polo central, que é o significante do pai, que é a função paterna, que é esse ponto de referência. Já para o psicótico, por não haver amarragem com um saber suposto, por não haver um ponto de referência
de um saber suposto, no caso o significante do pai, ele não centralizará em um ponto do seu saber e de seu mundo, né? Ele não vai ter aí um ponto de referência, um ponto de orientação, né? Ele não vai ter a percepção dos limites, a percepção das regras. Então, a circulação do sujeito psicótico se dará por uma rede não orientada, uma rede de significantes não orientada, diferente do neurótico, que vai ter essa rede de significantes aí orientada por um polo central, que é o suposto saber, que é a função paterna, né? E no psicótico, nenhum ponto define o valor dos outros, sendo necessária aí, desse modo, a constante circulação desse sujeito para ele mesmo dar significação a cada significante, né? Onde, como eu falei, essa significação é uma representação mental. Então, como ele não tem um ponto de referência para orientá-lo, né? Porque a função paterna foi rejeitada, houve foraclusão, né? Então, ele mesmo vai ter que circular para assim dar uma representação mental a cada significante. E aí, como não há uma instauração de limites, não há uma instauração de regras de controle, essa representação mental, né, será feita, portanto, de forma errante. É tanto que, como eu falei anteriormente e em outros vídeos também, o psicótico não consegue ter a percepção do limite entre ele e o outro. Todos os outros, para o psicótico, é uma extensão dele, né? Todos os outros, para o psicótico, é como se fosse uma fusão com ele, né? Porque ele não teve, como eu falei, a percepção do limite como o neurótico teve, a percepção da separação, né? Então, o psicótico, ele não tem um referencial de valor, né? Que no caso, na psicanálise, seria aí a função paterna. Ele não tem esse referencial de regras, de limites, de autoridade, de saber, né? Que é proveniente da função paterna, né? Como o neurótico tem, como o sujeito acometido da estrutura neurótica tem, né? E aí a função que exerce comumente na vida da criança o limite e as leis é a função paterna. Não se trata aí de um discurso machista, deixando isso bem claro, mas uma questão de função mesmo. Inclusive a própria psicanálise alega, né, que essa função paterna pode ser exercida por uma mulher, né, como a função materna pode ser exercida por um homem. A gente não está falando aqui de gênero masculino, feminino, sabe? A gente está falando de função, e geralmente a função, né, que exerce um pouco mais de autoridade, a função que exerce um pouco mais de imposição dos limites, né? As regras é a função paterna. E aí por isso que na psicanálise se fala, né, que a função paterna emite aí digamos assim, exerce essa função mesmo na vida da criança, né, de poder orientá-la, de poder colocá-la no seu caminho diferente do caminho da mãe, ou seja, mostrar para essa criança que a mãe não é um objeto funcional, não é uma extensão dela, e esse limite precisa ser respeitado
porque a mãe é um outro ser que também tem vida, que também tem suas questões, né? Não está ali apenas e unicamente para ser serva dessa criança, né? Bom, então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês a constituição da estrutura psicótica, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Só peço que vocês tenham paciência, porque eu trago as dúvidas para dentro dessa playlist, Carla Responde. E, enfim, essa playlist no momento está estagnada na temática referente às estruturas, né? E quando eu cessar esse assunto é que eu vou partir para a próxima dúvida, sistematizá-la e trazê-la para dentro dessa playlist. Então, e vou aí atendendo por ordem de chegada, certo? Não passo ninguém na frente de ninguém. Então, de fato, isso demanda um certo tempo até que eu venha atender o seu e-mail, tá bom? Bom, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.